Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 25 de janeiro, a nossa quinta-feira. Fica até o final do vídeo que tem o bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, cara, vamos analisar os jogos aqui dessa quinta-feira, cara, dia 25 de janeiro. Temos o Vasco e Madureira, cara. Vamos iniciar pelos campeonatos estaduais brasileiros, tá? Eu sei que os jogos são mais à noite e depois a gente finaliza o vídeo com os jogos europeus, beleza? Vasco e Madureira, cara, 1,44 pro time reserva do Vasco. Cara, dá uma segurada, beleza? O Vasco que no último jogo do Carioca empatou de 3-3 contra o Sampaio Corrêa, tá? Um jogo muito louco, teve confusão, teve briga, teve chuvarada no final do jogo, que a torcida foi até embora. Ficou de 3-3, dava pro Vasco ter ganhado essa partida, teve chances de ganhar, e o Sampaio também teve chance pra matar a partida no final do jogo, tá? Jogo difícil, cara. Enfrenta o Madureira, que ganhou do Audax no último jogo e perdeu de apenas um gol de diferença do Botafogo, que é muito mais time que o Madureira. Então, por isso que eu falava pra vocês que é pra abrir o olho, beleza? É o time reserva do Vasco, e em time reserva, colocar o meu dinheiro no áudio em 44, eu preferi o segurar, tá bom? Jogo que eu espero 2 gols, tá? Os jogos do Vasco estão sendo um pouco abertos, tá? Teve 3-3, teve 2-0 contra o Boa Vista, então a gente pode esperar gols nessa partida aqui também, tá? Agora a vitória seca do Vasco eu quero ver no jogo, no live, como é que o time vai estar se comportando, porque é o time reserva contra o Madureira e fica um jogo meio pau a pau. Audax contra o Fluminense, cara, vamos lá, odd em 47 Fluminense, o time reserva do Fluminense é melhor que o time reserva do Vasco, tá? E o Audax, cara, vem de uma derrota contra o Madureira e uma derrota de 4-0 pro Flamengo, cara. E o seguinte, desde o ano passado, quando tava disputando a Copa Rio no meio do ano, né, acabou em setembro, vem de uma sequência de 5 derrotas aí, né? Vamos ver até mais para jogos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vencer e perdendo, tá? Então é um time muito frágil, um time que vai brigar na parte de baixo da tabela aí do Carioca, beleza? Então aqui, cara, dá pra gente pensar em algo a favor do Fluminense, duplar, talvez vitória do Fluminense com over 1,5, dupla chance do Fluminense com over 1,5, algo nesse sentido aí, tá bom? Eu espero gol dos dois lados, o Audax tá desesperado, ele precisa pelo menos fazer um gol, cara. Nos dois jogos, nos dois primeiros jogos não fez gol, beleza? E o Fluminense com o time reserva, cara, pode ser aquele nervosismo e tudo mais, tá bom? Então pode ser um jogo aberto para gols, tá? Possível vitória do Fluminense, tem uma confiança maior na vitória do Fluminense do que na vitória do Vasco, beleza? Mas mesmo assim é o time reserva, então abrir o olho. E, cara, a questão do time reserva é porque eu olhei no GE, até o exato momento que eu tô gravando o vídeo, não tem notícias nenhuma de que vai com o time titular, nem o Vasco, nem o Fluminense, tá bom? O Vasco que tá disputando a Série Rio de la Plata, inclusive que ganhou do Maldonado e ganhou do São Lourenço, tá? Tá fazendo uma bela campanha com o time titular lá, é muito mais provável que ainda vai com o time reserva, que eu acho que essa Copa lá de la Plata ainda tem mais jogos lá, beleza? O Fluminense eu já não sei, tá? Se já voltou de férias ou não li notícias nesse sentido, beleza? Então, um tempinho antes do jogo, você dá uma olhada na escalação, você vê que o time todo misto, cara, um pezinho atrás aí nessa vitória do Fluminense. Santos contra a Ponte Preta, cara, aqui talvez uma possível vitória do Santos, só que a 1,50 contra a Ponte Preta, cara, me pega, beleza? Mas é provável que irá ganhar sim, tá? O Santos que venceu o primeiro jogo contra o Botafogo, no sufoco, vamos dizer assim, no sufoco. Conseguiu sair o gol, teve uma chuva de gols perdidos, mas conseguiu vencer. E a Ponte Preta na estreia do Paulista empatou com o Mirassol de 1-1 dentro de casa, entendeu? Então, cara, o Santos é mais time, tudo bem, tá na Série B e tudo mais, mas reformulou o elenco, tá com sede, tá com vontade, quer disputar, quer chegar na fase final do Paulista, quer ganhar pelo menos um título. Um título de expressão essa temporada vai ser o Campeonato Paulista, porque acho que o Campeonato Paulista talvez seja até mais importante que ser campeão da Série B. O importante da Série B é subir pra Série A. Agora, levar o título mesmo é importante levar esse título paulista, já que não vai disputar a Copa do Brasil, beleza? Então aqui pode ser uma possível vitória do Santos. Eu só queria essa odd um pouquinho mais alta. Para finalizar os jogos brasileiros, nós temos a final da Copinha, Corinthians contra Cruzeiro. Cara, aqui é o seguinte. Pelo que eu acompanhei da Copinha, cara, o Corinthians tem um time mais robusto do que o Cruzeiro, beleza? Só para você ter uma ideia aqui na classificação de gols, olha só. O Henrique de Assis fez 6 gols, o Arthur Souza fez 4 gols e o Farias fez 4 gols. Só aqui para baixo que começa a ter os gols do Cruzeiro. Na verdade, 2 jogadores só, o Fernando e o Gui Moreira. Depois é o Mana de novo do Corinthians. Então é um time que tem os jogadores que definem a partida muito bem, tá? E essa odd 1,80 é um jogo arriscado, que é final, jogo único, tudo pode acontecer expulsão e tudo mais, mas eu concordo com esse favoritismo do Corinthians, tá? Dá pra gente buscar algo a favor do Corinthians e é um jogo também que eu espero no mínimo 2 gols. Finalizando os jogos brasileiros, agora nós temos Atlético de Madrid e Sevilha na Copa del Rey, cara. Confio muito na vitória do Atlético de Madrid contra o Sevilha, cara. Que o Sevilha que, cara, fora
fora de casa, vamos lá, uma campanha mais ou menos, tem 1, 2, 3, 4 vitórias nos últimos 10 jogos e são 6 derrotas e algumas derrotas bem feias, né, de 5-1 pro Girona, perdeu pro Lens, perdeu pro Mallorca, perdeu pro Real Sociedade, perdeu pro Arsenal, então é uma campanha bem ruim. Enquanto isso, o Atlético de Madrid em casa, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só, olha essa quantidade de vitória aqui jogando em casa. Olha só isso aqui, cara. Os últimos 30 jogos praticamente só tem uma derrota. Então eu tô fechado sim com a vitória do Atlético de Madrid contra o Sevilla e também é um jogo que eu espero no mínimo 2 gols. Rizespor contra o Trabzonspor, cara, é o confronto do terceiro colocado contra o quinto colocado da Superliga da Turquia, cara. Jogo difícil pro mercado de resultado final, né? O mercado de match odds ou até um empate anula, cara, fica difícil. Tá, a trabalhar. É um jogo que eu espero no mínimo 2 gols também. Os jogos da Superliga da Turquia acontecem bastantes gols, só para você ter uma ideia de média de gols, olha só. Vamos dar uma olhada no Trabzonspor, a calculadora aí de novo, adoro colocar o calculador. 27 dividido por 21 jogos. Vocês fizeram uma média de 3 gols por jogo no Trabzonspor. Tem o Rizespor, tem 26 mais 29, dividido por 21 jogos. Vocês disputaram uma média de 2,6 gols por partida. Então os dois têm uma média acima de 2 gols por partida, então eu espero 2 gols aqui também. Mercado de resultado, cara, eu prefiro ficar de fora. Eu tenho uma confiança maior no mercado de ambas marcam, que deve estar pagando aí 1,75, do você colocar um empate anula para qualquer um dos dois lados, que também pagaria o mesmo valor. Então eu tenho uma confiança maior no mercado de ambas marcam do que um empate anula qualquer uma das duas equipes, tá? Mas eu tenho uma confiança maior também em gols, beleza? Over 1,5, over 2,5, dá para trabalhar nessa partida aqui, até porque os dois times estão brigando na parte de cima da tabela. O Rizespor jogando em casa vai querer sair com a vitória, e se o Trabzonspor continuar fazendo essa campanha bacana que tá fazendo, apesar da derrota no último jogo, que perdeu de 5-1, né? 5-1 do Galatasaray, era o Galatasaray. Agora dá pra bater de igual para igual contra o Rizespor. Falando em Galatasaray, nós temos o Galatasaray contra o Istanbulspor, tá? 1,13 pro Galatasaray, aqui é difícil até pra colocar no bilhete essa odd aqui, é pra completar uma tripla talvez, beleza? Uma vitória do Galatasaray. Por que essa odd tá 1,13? Simplesmente, cara, porque o Galatasaray jogando em casa tem 10 jogos, 10 vitórias. É só isso. E fez 25 gols, uma média de 2,5 gols por partida feitos, beleza? E enfrenta o Istanbulspor, que tem a pior campanha fora de casa. Os últimos 10 jogos venceu apenas um. O último jogo do Kayserispor do ano de 1-0, beleza? Então, cara, é possível vitória do Galatasaray. Dá pra explorar o mercado de gols, mas tudo no ao vivo. Tudo que eu vou recomendar no jogo do Galatasaray contra o Istanbulspor é pra se você estiver assistindo a partida fazer a operação no live, porque tudo pré-live tá amassado, beleza? Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, cara. Então, como eu comentei da tripla com o Galatasaray, eu coloquei o Galatasaray para completar meu bilhete aqui nessa tripla do bilhete pronto, beleza? Galatasaray contra o Sanspor, vitória do Galatasaray. Rizespor contra o Trabzonspor, sair 2 gols na partida ou mais, tá? Over 1,5. E Atlético de Madrid e Sevilha, sair 2 gols ou mais, que é o over 1,5, tá bom? Essa tripla deu um total de odds de 1,77, cara, uma relação excelente de 2 greens para um red, fechou? Que the green, nós temos estatística e probabilidades a nosso favor, essa triplinha tá sensacional, bora pra cima, valeu, um abraço, tamo junto!